Saiba como abrir o seu CNPJ, meu amigo dentista, minha amiga dentista. Nesse vídeo eu vou falar de 5 passos importantes na hora de você constituir o seu CNPJ, beleza? São passos primordiais. Se você errar algum passo desse, pode acontecer alguma penalidade, beleza? Mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você, já se inscreve no canal, já deixa seu joinha, ativa as notificações para você ficar par de suas novidades. Eu sou o Aldo, CEO da ACD Contabilidade Digital. Atendemos diversos dentistas em todo o Brasil. Somos especialistas no seu segmento, beleza? E vamos direto ao conteúdo sem enrolação. Vamos lá. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo na hora de você constituir um CNPJ, no caso da atividade odontológica, a primeira coisa que você tem que pensar é no endereço, beleza? Você tem que definir esse endereço. Por quê? Porque quando você vai abrir um CNPJ, a gente precisa de um endereço. Só que esse endereço ele tem que ser um endereço comercial, beleza? Ele não pode ser um endereço de moradia. Esse endereço ele tem que ter o IPTU regularizado, ele tem que ser o contrato de locação que você for fazer, né, para constituir seu CNPJ. Tem que ser um contrato para fins comerciais. Esse espaço que você vai locar, ele já tem que ser credenciado nas licenças, né, do meio ambiente, sanitário, para você conseguir abrir, porque você não pode abrir ainda mais uma atividade de dentista em qualquer lugar, em qualquer espaço. Beleza? Por conta da vigilância, de todas essas coisas, né? Que a atividade em si você precisa executar. Beleza? Qual que é o segundo passo? O segundo passo você precisa definir o KNAI. Beleza? O KNAI é o que? É a atividade que o seu CNPJ vai fazer. No caso, exemplo, Aldo, eu vou fazer somente atividade de dentista, né? Vou montar uma clínica, um consultório. Entendeu? Então esse é o KNAI, a atividade que você vai montar. Então, exemplo, além da atividade de dentista, você tem uma outra atividade. Então, você pode colocar no seu CNPJ uma segunda atividade. Só que a gente precisa ver, porque tudo isso vai definir também a parte de quanto de imposto você vai pagar. Então, definindo o endereço, definindo o KNAI, né, certinho da sua atividade, o que você vai fazer, porque a gente precisa fazer um estudo tributário, ver quantos impostos você vai pagar. E qual que é o terceiro passo? O terceiro passo, você precisa definir qual que é o tipo jurídico de empresa que você vai abrir. O que acontece? O tipo jurídico ele é muito importante, porque o tipo de jurídico ele vai te dar segurança, tá? Ele vai trazer segurança jurídica para o seu patrimônio. Então, exemplo, se você abre um empresário individual, que é um tipo de empresa, existe vários, vou falar só os principais, tá? Empresário individual. O empresário individual ele é muito mais barato para constituir, né? Você abre sozinho, não precisa de sociedade, porém ele não te dá tanta segurança jurídica com relação ao seu patrimônio. Então, exemplo, se você sofre um processo na sua pessoa jurídica, esse processo vai vincular na sua pessoa física. Então, os bens que você tem na pessoa física, conta bancária pessoa física, carro, casa, vai entrar no processo. Entendeu? Então, quando você está empreendendo, quando você abre um CNPJ, você está correndo risco, você não sabe se vai dar certo. Você não tem certeza disso, entendeu? Então, empreender no Brasil é arriscado. E você precisa ter uma segurança, você precisa fazer um planejamento para correr menos risco possível, tá? Então, o primeiro tipo de empresa é o empresário. O segundo tipo já é as limitadas, que eu recomendo muito mais. Por quê? Porque te dá mais segurança jurídica, o patrimônio não se mistura, tá? Então você pode abrir uma limitada, que é a sociedade, né? Você e outra pessoa, ou 3 pessoas, 4, 5. Já na unipessoal, que é uma limitada, porém de um único só, você não precisa de sociedade. Você vai abrir sozinho e vai ter esse tipo jurídico que vai te resguardar. Beleza? Vamos falar agora do quarto passo, que é muito importante você estudar, né, e entender um pouco sobre o regime tributário. O regime tributário é o quanto de imposto que você vai pagar depois que você constitui seu CNPJ. Então, quando você abre um CNPJ, você precisa enquadrar essa empresa num regime tributário. O regime tributário existe Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, entre outros. Esse regime tributário ele vai dizer assim, quanto de imposto, né, você vai pagar. Então, exemplo, se você abrir uma empresa no Simples Nacional, que é uma das mais vantajosas no início, né, de uma empresa, você vai se enquadrar no anexo 5. O anexo 5 paga 15,5%. Desculpa, 15,5%. Só que, poxa, Aldo, 15,5% é alto, né? Então, só que aí a gente pode usar o benefício fiscal da gente reduzir e mudar de alíquota. Mudar de anexo, que é o anexo 3, você vai pagar 6%. Então, exemplo,
Só que para você pagar o anexo 3, pagar 6%, você precisa utilizar o fator R, que é ter folha de pagamento, ou tanto o seu próprio Prolabore, ou você contratar algum empregado, você consegue esse benefício de reduzir. Então, por isso que é muito importante você contratar uma contabilidade que é especializada no seu negócio, que entende o quanto de imposto, o melhor imposto, pagar menos imposto, usando a legislação a seu favor. Beleza? Então, no Simples Nacional a gente consegue enquadrar ali no anexo 3, você vai pagar 6%. No lucro presumido, para você ter noção, é 16,33%. Não tem redução. Então, assim, é bem alto mesmo. A carga tributária é alta, só que vale a pena para aquelas empresas que estão faturando muito alto, né? Porque aí o Simples Nacional vai subindo. Começa em 6%, de acordo com você vai crescendo o seu faturamento, essa alíquota vai subindo. Já no presumido não, ela é uma alíquota fixa. Então, de início, você inicia no Simples Nacional, à medida que você cresce, às vezes, né, depois de um estudo tributário, é melhor você migrar. Beleza? Então, exemplo, você definiu o seu endereço, o KNAI, o melhor tipo jurídico, agora o regime tributário, agora vem a última parte, que é a parte, né, que vai constituir seu CNPJ, e aí você vai ter o alvará. Você vai ter o cartão CNPJ, que é o número, né? Vai ter o seu contrato social e vai ter o alvará de funcionamento. Só que além do alvará de funcionamento, a empresa é obrigada a ter o alvará de funcionamento, o alvará do meio ambiente, o alvará sanitário, então, o alvará do bombeiro. Então são várias obrigações de alvará. É muito importante você ter, porque se não tiver um alvará e tiver uma fiscalização, a sua empresa ela vai ser fechada, multada, entendeu? Então você precisa ter tudo isso em dia, né? Tudo regularizado para você poder trabalhar e não correr nenhum tipo de risco, beleza? Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários aqui e até o próximo vídeo.